estávamos entre mulheres em uma ministração direcionada para nós. E perguntaram: o que é sucesso para você? Cada uma teve a sua resposta. Refleti e exclamei: sucesso para mim é estar no centro da vontade de Deus. E para você, o que é sucesso? Fique conosco nos próximos minutos sobre este tema: um passo para o sucesso. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma e mais uma série de reflexão com este tema: um passo para o sucesso. Primeiro, precisamos identificar o que é sucesso. Para mim, sucesso pode ser diferente para você. Talvez você pense que sucesso é estar em um determinado nível profissional. Para outra que esteja nos ouvindo, sucesso é ter muitos filhos. Para outras, sucesso é estar em harmonia com a casa. Cada uma de nós tem um modelo de sucesso. E hoje, neste mundo pluralizado, ou seja, de tantas vertentes de pensamentos e verdades e conceitos, tem nos colocado várias formas de sucesso. E a frase que mais hoje tem se falado: o sucesso é quando você pode ser quem você quer ser. Mas a palavra de Deus não nos trata dessa forma. A palavra de Deus diz que nos criou para a honra e glória do nome do Senhor. E que para honrarmos e glorificarmos o nome do Senhor é preciso viver o propósito que Ele tem para nós. E neste propósito participar verdadeiramente daquilo que Deus tem. Porque o Senhor pode ter um propósito para a minha família e eu olhar de longe o que está acontecendo por não desejar participar das bênçãos que o Senhor tem sobre a minha família. Para aquela empresa que eu trabalho, o Senhor pode ter um plano especial para aquela empresa e eu decidir não viver estes planos por não concordar com o que está acontecendo naquele momento, daquilo que é vontade de Deus naquele momento. Então, por isso que para mim, sucesso é viver no centro da vontade de Deus. Porque quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu vivo plenamente o que Ele tem para mim. Mesmo que naquele momento possa parecer desconfortável, mas eu penso, se é vontade de Deus, é perfeita. No livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, tem um versículo que diz que o Senhor é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. E ele diz que são pensamentos de paz ou, em outras versões, de prosperidade e não de mal. Por quê? Para que nós alcancemos aquilo que nós esperamos. E o que nós esperamos? Viver bem, ser bem-aventurada, ser satisfeita. Mas satisfeita em quê? Este que é o ponto de interrogação na nossa vida, de saber se o que é mais importante é o que eu desejo, o que eu quero, o que eu entendo que é sucesso, que é bem-aventurança, ou o que Deus tem me ensinado. Deus tem para cada uma de nós uma porção. E essa porção que o Senhor tem para cada uma de nós, seja do tamanho de família, de financeira, tamanho de casa, de ministérios, de qualquer situação que o Senhor tem para nós. A diferença da minha vida para a sua vida, talvez são esses detalhes de tamanho, de quantidade, de tempo. Mas para o Senhor, ou seja, para Deus, que Ele entrega para cada uma de nós é o que Ele tem de especial para cada uma de nós. Porque a própria palavra de Deus diz que Ele é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. E estes pensamentos são pensamentos de paz. E quando eu decido viver nessa verdade e esperar o fim e alcançar o fim que eu espero, qual é o fim que eu espero? Viver no centro da vontade de Deus. Aí eu reflito em Romanos capítulo 12, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quando eu começo a não mais olhar para um modelo onde diz que eu posso ser quem eu quero ser, que não importa o que eu faça, mas o que é importante é alcançar os meus objetivos sem olhar para o todo e principalmente sem olhar para Deus, eu vou me conformar com este mundo. Mas quando eu começo a entender
que a minha felicidade, que estar bem-aventurada, plenamente satisfeita é olhar para Deus, eu começo então a ser renovada no entendimento do que Deus tem para a minha vida. Se eu começar por Jeremias, que ele diz que tem pensamentos de paz para a minha vida, então eu quero viver esta paz. E como? Experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como está aqui. Como que eu experimento essa vontade de Deus? Me entregando a Ele. Nós refletimos na última série sobre algumas partes da vida de José com o tema da série O Lugar que Eu Estou Prospera. José, ele tinha um propósito de vida que Deus colocou para ele, que era matar a fome de um povo num determinado tempo da vida dele. Mas antes que ele alcançasse este ponto da vida dele, ele passou por algumas situações. E as situações que ele passou não foram fáceis e provavelmente parecidas com as que nós passamos, guardadas as proporções. Porque ele foi odiado pelos irmãos. Quantas pessoas na sua caminhada não te compreendem, não te entendem, não querem estar perto de você, acabam lançando palavras que machucam o nosso coração. José viveu dessa forma. José, depois disso, foi vendido como escravo. Quantas de nós não passamos por uma situação de escravidão, de estar presa em uma situação que nos tiram a paz muitas vezes, nos deixam em pensamentos desconfortáveis pela situação da qual vivemos. Mas José, mesmo nessa situação, ele decidiu, teve atitude de desenvolver todas as coisas com muita responsabilidade, porque ele se torna administrador na casa do seu senhor, ali onde estava como escravo. E por quê? Porque o Senhor estava com ele. E por que o Senhor estava com ele? Porque o Senhor é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. E para José tinham pensamentos de paz, porque ele seria um instrumento para matar a fome de um povo. Dessa situação, ele diminui ainda mais o nível, ele vai para a prisão por um falso motivo, por algo que inventaram sobre a vida dele. Então, quantas vezes também você tem passado por situações que você nem é culpada, mas que você foi inserida nessa situação, assim como José. Mas mesmo assim, José, sabendo que servia um Deus poderoso, administrou a prisão com muito zelo, porque o Senhor era com ele. Então, em todas as etapas da nossa vida, nós precisamos viver essa vontade perfeita de Deus, essa vontade boa, agradável e perfeita de Deus, mesmo em situações que a gente pensa, não gostaria de estar aqui, mas o sucesso da minha vida está no centro da vontade do Pai. E se eu preciso passar por isso, eu vou passar com alegria, mesmo com o coração muitas vezes doendo, mas alegre, sabendo que o que eu espero, que é viver a vontade perfeita, que é viver no propósito de Deus, de ser um instrumento nas mãos dele para aquilo que ele me usará para impactar positivamente a vida de outras pessoas. Isso é sucesso. E José então se torna governador do Egito, porque era isso que Deus tinha para ele, porque como governador ele administraria as finanças daquela nação e com isso mataria a fome de todo um povo. E José, quando ele alcança este patamar, alcança o propósito que Deus tinha através da vida dele, no final da vida de seu pai, de Jacó, quando Jacó morre, José poderia ter toda a liberdade de amaldiçoar os seus irmãos, porque afinal foram os irmãos que o lançaram numa cova e a partir daí a escravidão, prisão. E o seu pai, Jacó, deixa um recado para ele, para que o coração dele não se turbasse. Ele poderia até ter se moldado àquela situação e ter feito da maneira como ele queria, porque o pai já não estava mais ali e ele era governador. Os irmãos se curvaram a ele igual ao sonho que ele tinha tido. Ele poderia fazer o que ele quisesse, mas não. Ele obedeceu a voz de Deus através de seu pai, porque o seu pai, antes de morrer, deixa um recado para José, dizendo que ele deveria perdoar os irmãos pelo ato de pecado que os irmãos teve com ele, por este ato de atrocidade que os irmãos têm. Então, primeiro passo é aceitar, viver no centro da vontade de Deus para ter sucesso. Segundo, perdoar
aqueles que te machucaram, porque aqueles que você diz que te machucaram podem ter sido um instrumento dentro do plano de Deus para que você alcançasse a maturidade e hoje você viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Perdoa, porque o perdão liberta todas as coisas. José perdoou os seus irmãos e diz José no versículo 19 do capítulo 50: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Nós não estamos no lugar de Deus. Deus é quem tem pensamentos sobre nós e são pensamentos de paz para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dê o primeiro passo, o passo de se entregar à vontade. O segundo passo, de perdoar aqueles que um dia já passaram pela sua vida ou que ainda estão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Versículo do dia. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2.